Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Força Elétrica 2, onde a gente está fazendo o trabalho novamente sobre a lei de Coulomb. Estamos na questão número 4 e ela diz o seguinte: três pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q estão aliadas como mostra a figura, essa figurinha aqui, ó, ok? A esfera A exerce sobre a esfera B uma força de intensidade 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual é a intensidade da força elétrica resultante que as cargas A e C exercem sobre B? Então vamos fazer um esqueminha para resolver essa questão que trata sobre força resultante. O esquema da questão é o seguinte: há três corpos carregados com cargas 2Q, Q e Q. A carga B e a carga A tem uma distância de 2D entre elas, enquanto essas duas aqui uma distância de D. Bom, a carga A exerce uma força sobre a carga B. Como as cargas são iguais em sinais, logo essa força é de repulsão. Então a carga A ela vai empurrar a carga B na direção de C. Então tem essa força devido à influência de A. Já essa carga C, que tem uma carga igual de B, também exerce uma força de repulsão em B. Essa força empurra B na direção de A. Então, sobre B, há duas forças agindo. Uma devido à influência de A, que é essa daqui, que vamos chamar de força AB. Força de A com B. Tudo bem? Da mesma forma que sobre B exerce uma força de influência de C. A carga C exerce uma força em B nesse sentido, que a gente vai chamar de força de C em B, ou força CB, enquanto essa aqui é AB. Então, sobre o corpo B há duas forças. Se há duas forças, dá para a gente calcular a força resultante sobre B. E é o que a questão quer, que calcule a força resultante sobre o corpo B. Força resultante sobre o corpo B. A força resultante sobre o corpo B vai ser a força CB, essa força que C exerce sobre B, menos a força que A exerce sobre B. Que A exerce sobre B. Então, vai ser essa força menos essa força. E aí a gente vai concluir que o corpo B ele está vindo nesse sentido. Por que é a força CB menos FA? Porque a força CB ela é maior do que a força AB. Porque a AB está ao dobro da distância. A gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, como ela aqui dobrou a distância, o quadrado seria por 4. Embora ela tenha aumentado a carga, essa força de A exerce em B é mais fraca do que a força que C exerce em B. Portanto, essa força aqui tem uma intensidade maior. Isso é uma análise que a gente já fez em outras questões. Mas a força resultante será dada por essa formulazinha aqui. De todo modo, você não precisaria fazer essa análise. Você poderia calcular a intensidade das duas forças. No final, ia ver qual seria a força maior e iria subtrair a maior da menor. Bom, então, para a gente calcular a força resultante, a gente precisa dessa força CB, que é essa força aqui, menos essa força aqui. Na questão, ele já nos dá o valor dessa força aqui. Diz que a força F de A exerce em B, essa força tem uma intensidade de 2 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Temos o valor dessa força. Essa força é calculada pela lei de Coulomb. Sabemos que a lei de Coulomb é dada pela constante. O produto das cargas é essa carga vezes essa carga, 2Q vezes Q, dividido pela distância entre essas duas cargas, nesse caso, 2D.
2D ao quadrado. Tudo isso tem um valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo um ajuste aqui, temos que 2 vezes K vezes Q ao quadrado, Q vezes Q, e embaixo 2D ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. Podemos cancelar tudo isso, está dando 2 vezes 10 a menos 6. Podemos cancelar esse 2 com esse 2 e passar esse 4 multiplicando, de modo que o produto da constante Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado tem um valor de 4 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser importante na hora de a gente calcular a outra força, onde vai aparecer o produto da constante, a carga e a distância ao quadrado. Então, essa é a primeira etapa para a nossa resolução. Bom, se a gente observar agora a força que C exerce em B, ou seja, essa força CB, a gente vai utilizar o produto das cargas, a distância ao quadrado. Temos, portanto, que a força, colocando bem aqui, ó, a força CB, que é a força que C exerce em B, a força CB vai ser a constante, o produto das cargas, nesse caso Q vezes Q, vai dar o valor de Q ao quadrado, dividido pela distância entre as cargas, que é D. D ao quadrado. Note que isso aqui é igual a esse, ó. Então, esse valor é o próprio 4 vezes 10 a menos 6. E assim, agora a gente tem a força AB de 2 vezes 10 a menos 6 e temos a força CB de 4 vezes 10 a menos 6. E aí a gente pode calcular a força resultante. A força resultante no corpo B vai ser a força CB, que nesse caso 4 vezes 10 a menos 6, menos a força que A exerce em B, que é 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. A força, portanto, resultante no corpo B vai ter o valor de 2 vezes 10 a menos 6 newtons. E assim a gente resolve a nossa questão número 4 do nosso TD. Bom, recapitulando a questão, o que a questão nos pede, como a gente resolveu, né? Bom, diz que tem uma carga B entre duas cargas, uma 2Q e a outra Q, e pede para a gente calcular a força resultante sobre essa carga. Sabemos que essa carga é influenciada por essa, tem essa força, e influenciada por essa, que tem essa força. Essas duas forças aqui estão concorrendo, né? Então, a gente calculou a força resultante, pegando a força maior menos a força menor. A força menor já seria dado no enunciado da questão, 2 vezes 10 a menos 6. Restávamos achar a força maior. E a força maior a gente achou, 4 vezes 10 a menos 6. Subtraímos uma da outra e achamos a nossa força resultante. Espero que você tenha acompanhado. Essa foi a nossa questão 4. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!